Aqui tá. Boa noite, queridos irmãos. Tá muito alto? Às vezes eu me empolgo um pouquinho e aí vai ficar estridente. Nós queremos dar as boas-vindas a todos, dizer da nossa alegria de estarmos aqui mais uma vez e vamos hoje fazer uma reflexão. Essa palestra, ela é uma palestra da área da família, né, que nós estamos implantando este ano aqui na casa de Sebastião Mártir. Uma vez por mês, pelo menos, a gente fará uma palestra com um tema específico da área da família. E hoje a gente trouxe, por conta de ser o mês de março e o Dia Internacional das Mulheres, né, no dia 8 passado, próximo passado, a gente trouxe aqui para a nossa reflexão a importância da mulher espírita na educação dos filhos. Então, quando a gente fala de mulher, a gente está falando aqui de mulher encarnada agora, né? De todos os espíritos que reencarnam, por vezes, em corpos femininos. Então, nós vamos falar um pouco disso até nas questões de O Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec, ele, em um comentário pessoal dele, na questão 202 do Livro dos Espíritos, ele fala que os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. E aí a gente entende que, dada a necessidade nossa perante a reencarnação, que está próxima, né, quando nós estamos na erraticidade, nos preparando para reencarnar, vão sendo trabalhadas as nossas necessidades. Então, todos os espíritos, através das reencarnações, vão ocupar, por vezes, corpos masculinos e corpos femininos. Então, a gente não precisa pensar que tem alguém em desvantagem ou que nós temos a vantagem quando estamos no corpo feminino, porque fala-se muito de um processo da mulher por conta da sensibilidade, né, enquanto estamos em corpos femininos, como se nós fôssemos mais evoluídas, né, moralmente. E não é verdade. Nós estamos todos no planeta Terra, estamos todos no mesmo barco. Então, espíritos eternos, como somos, né, de vida eterna, que somos nós, estamos aí com as nossas dificuldades. Então, a gente vem, às vezes, como mulher para ser mãe, outras vezes como homem para ser pai. E aí também a gente vai colocar que a decisão, a gente vem no corpo de mulher que tem as características da maternidade, mas não necessariamente a gente precise gerar filhos, né? Nós sabemos disso porque a gente tem nosso livre-arbítrio. Agora, a função, ela envolve, né? Esse corpo, ele está adequado por conta da função que é designada ao espírito, necessidade da reencarnação. Então, essa resposta que Kardec nos dá, da questão 202, não deixa margem a qualquer dúvida quanto a essa necessidade que o espírito tem de reencarnar no corpo feminino por vezes ou no corpo masculino, diante das provas pelas quais a gente tem que passar, como nós acabamos de falar, né? Nós precisamos progredir em tudo. Então, essa é a razão pela qual a aquisição da experiência num corpo ou no outro é de considerável importância para nós. É bom porque a gente fica pensando que até algum tempo atrás, ainda tem isso no dia de hoje um pouquinho, mas vamos falar de passado porque faz bem a nós pensarmos que nós estamos realmente evoluindo, né, nesse sentido moral. Para alguns homens era assim um insulto muito grande, né, dizer que ele poderia estar num corpo de mulher. Né? Hoje a gente vê menos isso, porque hoje a gente já tem uma convivência mais harmônica
apesar de tudo que está posto, e nós não vamos falar nas coisas que estão postas, que são feitas pelo nosso livre-arbítrio e que a gente arca com as consequências, né, posteriormente, daquilo que a gente não deu conta de fazer. Então, falando ainda da necessidade da reencarnação, Kardec ainda traz que, nada obstante ser indiscutível a indispensabilidade de o espírito estagiar ora no corpo feminino e ora no corpo masculino, é importante a gente ter em vista qual é o objetivo final disso, né? É o de a gente avançar na senda do progresso rumo a Deus. Então, esses estágios, por vezes em um corpo, por vezes em outro, permite com que nós adquiramos experiências e exercitemos em nós habilidades, sentimentos que possam nos fazer progredir para retornarmos ao Pai, como é previsto, né, desde a nossa criação, que nós seremos espíritos no nível de perfeição possível à criatura, né, um dia. Então, a gente tem que ter isso como foco. Qual é o objetivo disso? Por que nós estamos aqui hoje num corpo feminino? Qual é a proposta de um espírito, num processo de evolução, estar reencarnado num corpo de mulher? Assim também como, qual é a proposta de um espírito estar hoje reencarnado no corpo de um homem? A convivência, ela é constante, homens e mulheres, né? Nós já não estamos mais no tempo em que até nas escolas eram separados, graças a Deus, porque a gente precisa dessas experiências. E a gente veio galgando algumas experiências, mas ainda não no sentido moral. Então, qual é o objetivo de Jesus ter vindo ter conosco aqui na Terra, se não de nos ensinar a amar? E a gente fica mais sensível nesse amor quando a gente se relaciona uns com os outros. E quando nós criamos a estrutura de família, que nós vamos ter aí um pai, uma mãe, filhos, e hoje nós vamos também nos lembrar que há vários tipos de família. A gente fala pai, mãe e filhos, mas nós sabemos que há muitas famílias, e no Brasil é a maioria de famílias que são, que tem à frente apenas a mulher. Então elas são a provedora, elas são aquelas que vão lá desenvolver esse amor fraterno com os filhos, né? Que vão defender esses filhos, mas há também hoje famílias de pais que estão sozinhos com seus filhos e que vão também fazer esse processo para a gente ver que quando o espírito precisa evoluir, a oportunidade é dada, independente do corpo que ele está, por vezes, vestindo, né? E aí a gente vai ter outras características de famílias, 2 pais, 2 mães, todas as qualidades ou as qualificações de famílias existentes e aceitáveis nos dias de hoje, servem única e exclusivamente para atender esse nosso objetivo na evolução, que é aprender a amar. Nós não estamos falando aqui nem de certo, nem de errado, e nem de preconceitos, e nem de que tem que ser assim. Nós estamos dizendo que, como espíritos, na posição que nós estivermos ocupando, nós precisamos desenvolver habilidades para amar. E amar sempre, né? Amar até o ponto de, incondicionalmente, nós estarmos juntos com os nossos irmãos e dando até o nosso lugar na vida para cada um deles, né? Como é que a gente faz com os nossos filhos, né? A gente fala muito isso, a mãe diz, né, que tem coragem de morrer pelos filhos. Alguns pais até dizem isso, não, mãe é diferente, porque ela tem coragem de morrer pelo filho. Na verdade, quando ele esteve no corpo ele entende isso e ele fala isso, porque quando ele esteve no corpo feminino, ele também tinha essa sensibilidade, então ele traz essa informação, né?
Então, qual seria o papel da mulher, né, nesse contexto? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vem dizer que o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é o seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Interessante isso, né? Porque estando num corpo feminino, a gente vai atentar para o nível de responsabilidade do espírito que está passando essa jornada nesse corpo. Por quê? Porque nós somos as geradoras da vida aqui, nesse corpo de carne. Então, todos os homens são gerados por mulheres. E quem é que vai dar as primeiras impressões, se não a mãe, né? Só que nós estamos no contexto família, nós sabemos da importância dos pais nesse movimento da educação dos filhos. Lembrando que os filhos são espíritos também de vida eterna e que têm também todas essas necessidades que nós estamos colocando aqui, né? Então, é importante também que a gente compare esse texto do Leon Denis. No Livro dos Espíritos, a questão 821, ela fala das funções das mulheres, né? Então, as funções a que a mulher é destinada pela natureza é a pergunta que Kardec faz. Terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E a resposta, simples e precisa: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, nós estamos, desde o primeiro momento, gerenciando essa reestruturação familiar. E aí nós vamos dizer, né, quando a gente tem um filho, homem, uma filha, mulher, como é que a gente vai criar, né, de uma e de outra maneira, como é que a gente vai, porque aí começam todas as características, as roupas diferentes, né, os gostos, as brincadeiras, só que nós estamos educando um espírito eterno. Então, isso que está fora, que é o que a gente vê, é o que tem menos importância na verdade. Porque a característica principal é que esse espírito receba de nós, a família que o recebe, todo o amor necessário para que ele se modifique individualmente. E não somos nós que vamos promover essa mudança no espírito. Nós vamos dar a condição para que ele, com a bagagem que ele traz, ele venha, né, se renovando, se reformando. A questão da reforma íntima. Então, devemos considerar que tanto a maternidade quanto a paternidade constituem verdadeira missão, no mínimo porque estão os pais incumbidos inerentemente de formar o caráter dos seus filhos. Formação de caráter. Então, nós precisamos ter um movimento moral, uma responsabilidade moral, para que aquele que está sobre a nossa tutela, sobre os nossos cuidados, ele possa ter um mínimo de referência, porque nisso aí nós estamos comprometidos, faz parte das nossas funções. E depois, se esse espírito, apesar de tudo que nós fizermos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda quiser seguir o caminho que mais lhe apraz, nós não seremos os culpados. Apenas ele tomou o caminho, né, que já tinha tendências, porque nós fizemos aquilo tudo que nós precisávamos de fazer. Então, a gente precisa saber que um espírito que vem para nós como filho, esse espírito tem vontade própria, ele tem uma bagagem espiritual, tem conhecimento, sim, como nós também, de muitas coisas, mas ainda é um espírito numa dificuldade moral muito grande, como a nossa.
E é por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações, para que dentro dessas experiências possamos nós nos melhorar. Então, amor, dedicação, né? E o princípio doutrinário faz parte desse pacote que a gente precisa oferecer ao espírito reencarnante sobre a nossa tutela. Considerando que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos e que é na família que o espírito tem as grandes oportunidades de aprendizado, cabe à mulher, pela sua sensibilidade e pela parcela de tempo que permanece com os filhos, transmitir-lhes as maiores impressões dos valores essenciais à sua evolução moral. Quando nós colocamos aqui a mulher, nós estamos falando nesse tempo, né? Porque nós sabemos hoje que os homens cuidam muito dos filhos, ficam muito... nós temos aqui um paizão, né, que é para cima e para baixo com as meninas a vida toda, a gente acompanha desde pequeno e outros que estão aqui. Mas a gente sabe que nós, quando geramos os nossos filhos, nós ainda ficamos, né, 9 meses ali com eles muito mais próximos. Então essas impressões primeiras, elas vão também nortear a existência desse espírito que irá reencarnar. E aí é claro que quando a gente tem a presença ou divide com alguém esses cuidados, esse amor pode ser sentido com a maior intensidade. E quem é amado sente a vontade de amar, porque ser amado é bom. E amar é melhor ainda, né? Porque aí a gente se sente muito mais leve, se sente incluído, se sente pertencente. E isso é muito importante para nós, seres humanos, nesse estágio que nós estamos. Então, ainda falando do amor e da dedicação, né, a educação espírita, ela tem uma dimensão muito mais ampla que a educação formal. Porque a educação formal, ela está pensando na formação acadêmica do ser, ou seja, de trazer conhecimentos que proporcionem a esse ser social a sua continuidade na vida, para o trabalho, né, para as coisas que ele quer fazer, para a sua manutenção. Mas a educação espírita, né, ela considera o educando um espírito imortal. Nós estamos falando isso desde o começo da nossa fala. Então, quando nós consideramos o espírito imortal que somos todos nós, e revestido temporariamente por um corpo material, nós estamos falando da vida eterna. E nós somos espíritos de vida eterna. Estamos aqui passando uma etapa, uma parte da nossa existência. Essa educação, ela vai permitir, então, quando a gente começa a educar o nosso filho desde sempre, desde o ventre, desde o processo, se for no caso de adoção, acolhimento, né, qualquer que seja, desde esse primeiro contato, os nossos primeiros pensamentos, tem que estar voltado para esse ser que é imaterial. Porque ele vai estar um tempo aqui conosco, ele estará como nós estamos, né, estivemos com os nossos pais, e aí, depois nós vamos continuar a nossa jornada. Isso aqui acaba, porque o corpo material, ele perece. Agora, o espírito eterno, ou de vida eterna que somos nós, vamos continuar. E essa bagagem adquirida continua nos alimentando para as demais encarnações, até que nós evoluamos verdadeiramente, né? Essa educação espiritual, a religiosa e moral, né, ela também utiliza muito o nosso nível de vibração. Toda criança que é educada, e aqui nós não estamos falando de participar de uma igreja, de participar de um núcleo religioso. Nós estamos falando da questão da religiosidade e da moral. A moral, ela nos faz entender o que é o certo e o errado. O que é correto e o que não é correto. Então, nossas crianças precisam, nesse sentido, ser estimuladas. Por que nós vivemos num mundo em que a maioria de nós pensa única e exclusivamente no nosso umbigo e nos nossos? Primeiro os nossos. Ai, que bom que não foi o meu filho, mas foi o filho de alguém. Então, essa criação
dentro da doutrina espírita, nós que já estamos nesse nível de aprendizado, ou seja, nós já pensamos de uma maneira diferenciada em relação à educação. Nós somos espíritos e não matéria. Então, essa educação que vai para esse espírito precisa nutri-lo nesse sentido. Dar o direcionamento. Eu sou apenas um espírito num conjunto onde vários espíritos que têm as mesmas necessidades que eu precisam evoluir. Como é que a gente evolui? Individualmente e coletivamente. Então, se essa sociedade que nós estamos inserida está alterando esses valores ou diminuindo o valor da espiritualização, que é individual, essa sociedade vai estar à mercê de tudo que for material e que é passageiro. E essa sociedade vai ter menos respeito, vai ter menos progresso, porque o progresso intelectual só a gente já tem visto, né? Nós estamos evoluídos aí intelectualmente, graças a Deus, nesse momento aqui na Terra, mas a gente tem visto que isso não basta. Os discursos de ódio continuam. Os desrespeitos a nós, seres humanos, nós nos desrespeitamos e desrespeitamos os outros. Quando, na doutrina espírita, e por saber que a vida é eterna como ela nos traz, a gente sabe que isso tem um preço. A gente faz, mas sabe que vai ter volta. Porque o processo é nosso. Tudo que a gente gera de energia em nós, ele vai dar a volta, vai voltar para o ponto de partida, onde foi produzida. Então, queremos uma sociedade melhor? Vamos nos comprometer com essa educação, com essa espiritualização, né, dos espíritos de uma maneira geral. E assim a gente vai criar, né, diz aí Kardec, criar um destino venturoso, tanto na terra quanto na vida espiritual, para a qual vai retornar após o cumprimento da sua jornada evolutiva terrena. Aí a gente pensa, né, no desencarne, a gente faz, é uma tristeza danada, mas quanto de alívio a doutrina nos traz, no sentido de que quando você criou esse filho, essa filha, quando você formou esse homem, essa mulher de bem, e ele vai embora, ou volta para casa, né, definitiva, mas a gente fala, era uma pessoa boa, era uma pessoa que dava certo na vida, tinha muitos amigos. Isso serve de consolo para nós, mesmo na dor do desencarne, né, e da perca, que o desencarne nada mais é, na verdade, do que a perda temporária, visual, da pessoa que nós amamos. Logo, logo a gente vai conseguir, todos nós, né, em algum momento da nossa evolução, nos vermos encarnados e desencarnados, e isso fica tudo resolvido, né? Como se fosse simples assim, né, gente? Então, a educação espírita, ela prepara os nossos filhos não apenas para o sucesso na vida material, como eu falei, em função da boa educação intelectual, mas também para a criação de um destino feliz, pela adoção de atitudes morais elevadas em todas as fases da vida corpórea, e principalmente perante as lutas evolutivas. Então, nós estamos num planeta de prova e expiação. Toda hora tem coisa ruim acontecendo. Toda hora tem sofrimento humano. Qual é a nossa postura diante daqueles que estão sendo orientados por nós nesses momentos? Porque se for a de desespero, a gente esquecer que a gente é um espírito eterno, e que para os espíritos, eu brinco muito com isso, né? Para os espíritos, tanto faz se nós estamos encarnados ou não. A necessidade é nossa de estar encarnado. Então, pelo amor de Deus, salva o meu filho, salva a minha filha. Está salvo de todo jeito, porque o espírito vai cuidar. Agora, se vai permanecer encarnado ou se vai desencarnar, é outra história. Porque isso é próprio da nossa necessidade ainda aqui. Há mundos, e nós sabemos disso pelo Livro dos Espíritos, onde fala da progressão dos mundos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, nas muitas moradas na casa de nosso Pai, que não há mais o desencarne. Olha que coisa boa, né?
estar num mundo como esse? E por que a gente não evolui rápido moralmente para chegar lá? Eu fico me perguntando para mim mesma isso. Então, assim, os nossos filhos se veem como espíritos encarnados, criaturas e filhos de Deus, que têm pela frente uma jornada evolutiva, com a esperança de se tornarem um dia, por conquistas e esforços próprios, seres perfeitos. Nós precisamos trabalhar isso. A gente faz isso aqui na evangelização, uma vez por semana, mas o maior tempo que as crianças passam é na família. Qualquer que seja essa estrutura familiar, imaginemos que o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, e essas crianças ficam com a avó, com uma cuidadora. Mas o tempo maior que ela fica vai estar na responsabilidade desses que são os seus tutores. Então, somos nós, os tutores, que precisamos alimentar todos os dias, né? Essas questões de estar falando para ele, você é um espírito encarnado. A gente tem que lembrar que o nosso filho é um espírito encarnado como nós. Então, quando você vai falar da autoridade, mas eu sou a mãe, aí o que tem, né? Eu sou a mãe, mas porque eu estou na função, nesse momento de mãe, porque eu tenho uma responsabilidade maior nesse momento. Então, quanto mais responsabilidade eu tenho, mais eu tenho que exercitar o amor. Porque aí eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer, sem desgastes, não desestruturando a harmonia desse núcleo familiar, que isso é de extrema importância. Hoje a gente tem deixado entrar vozes de todos os lugares, né? Tudo que há na mídia, tudo que há nas redes sociais, na nossa família. E isso tem trazido isolamento. Isso tem trazido distanciamento. Nós estamos falando aqui das crianças, mas e os jovens? Como é que estão nesse momento? Nós precisamos lembrar disso. Quando a gente era jovem, como é que era o conflito na nossa cabeça? Nós tínhamos menos conflitos, com toda certeza, porque a mim, por exemplo, foi oferecido muito menos do que os meninos têm hoje. Então, por não ter muita opção, claro que os conflitos diminuíam. Hoje eles estão, e nós estamos também levando para eles, né? Cobrando isso tudo. A partir do momento em que a gente coloca na escola, aprender várias línguas, cursos técnicos e mais, nós estamos oferecendo a eles um acervo muito grande, literário, mental, psicológico, no sentido das coisas do mundo. Então, nós precisamos também cultivar as coisas espirituais, né? Em detrimento das materiais. A gente não pode ficar perdido, porque o objetivo é a educação espiritual. Então, quando a gente tem esse conceito, né, de que nós seremos seres perfeitos, por exemplo, muda tudo, né, em relação à educação tradicional. Então a gente diz assim, e agora, eu tenho que reaprender? Na verdade, nós aprendemos juntos. Eu tenho um filho de 18 anos e uma filha de 38 anos. Então, eu aprendi muito com a minha filha e continuo aprendendo até hoje. E estou aprendendo demais com o meu filho. Porque o meu filho é completamente diferente, 18 anos de idade. Você tem filhos adolescentes, lá o Fred, eu acho que a maioria aqui, quando não tem filhos, tem netos, né? E a gente vê como é que é lidar, o desafio diário de lidar com eles, com o próprio pronunciamento. Eles têm certeza de que eles têm o poder de decisão sobre a vida deles. Só nós que não temos. E a gente fica tentando direcionar para o que a gente quer. Isso tem gerado muitos conflitos. Quando nós vemos um adolescente pelos cantos, nas redes sociais o tempo inteiro, nós não podemos bater de frente ou direcionar com as nossas pregações, como se ele pudesse absorver isso e cumprir ipsilíteres. Nós é que temos que nos adequar, a grande maioria das vezes, ao seu pensamento e à sua fala, se tornando assim um companheiro para que, em determinados momentos, a gente possa orientar, mesmo na adolescência, mesmo na fase adulta.
Porque até hoje é assim comigo e com os meus pais. Até hoje eu recebo a orientação deles. Não é sempre que a gente atende, né, aquela orientação, mas serve para ouvir e serve para pensar. E às vezes serve até para mudar o rumo que a gente vai tomando, né? Então nós estamos aí com as necessidades evolutivas do espírito encarnado, né? Foi criado por Deus bem antes, muito antes da formação de um corpo. Nós fomos criados simples e ignorantes, como está lá no Livro dos Espíritos, e todos nós com a oportunidade de evoluir, sabendo que seremos todos espíritos evoluídos um dia. Então, o espírito traz as experiências, os conhecimentos, os vícios, os traumas, as visões acumuladas de várias existências. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus interroga ao espírito que está com um rapaz, e ele se apresenta, ele diz qual é o nome dele, ele diz Falange. E aí cabe aqui para que a gente veja quem é a Geovânia que está aqui hoje. É a Geovânia, filha do José e da Marleide, e que foi criada assim, assim, assado, mas é também uma estrutura psicológica e material que traz bagagem. Então, claro que no momento de eu me pronunciar sobre a vida, eu pego tudo isso que a gente tem, e cada um de nós é assim. Então, quantos somos nós no momento em que nós estamos falando, pensando, refletindo ou nos pronunciando? E ainda mais no mando com alguém, né? Porque a gente vem com aqueles com os quais nós precisamos nos ajustar. A gente veio para ajustar, para nos depurar como espírito. Não é para fazer encrenca, não é para arrumar briga, dissensão. Isso está fora de cogitação. O objetivo nosso é evoluir, é amar. E o caminho do amor não existe, é o amor o caminho. Então é nesse caminho que a gente precisa andar. E aí, a criança é um espírito que recomeça uma nova existência na carne, devendo receber educação, boas influências dos pais, dos educadores, né? Desde a mais tenra idade, porque a gente precisa visar esse desenvolvimento intelectual que ajuda o espírito a compreender melhor. E sempre, né, até a divindade, mas principalmente moralmente. Apesar das mudanças no mundo, onde as mulheres, em número considerável, passaram a trabalhar dentro e fora de casa em jornada dupla, com o ônus dobrado, a toda a evidência, nós ainda continuamos com a responsabilidade. Essas oportunidades que são criadas, nós precisamos saber que nós precisamos manter o nosso foco. Então, se eu sou mãe, mas eu também sou empresária, mas eu também sou lá da igreja, mas eu também faço um trabalho assistencial ali. Qual é a minha primeira responsabilidade? Continua sendo a família. Continua sendo esse núcleo menor. Então, é nesse núcleo que eu preciso trabalhar mais. E eu tenho que observar que se aquilo que está me chamando tanto para fora, se não é porque eu não estou conseguindo, permanecendo aqui dentro, me manter em paz por causa das minhas dificuldades. Mais ainda eu necessito, então, de voltar-me para o ponto inicial da minha necessidade, que é essa de estar com os meus. E mesmo distante, às vezes os filhos da gente viajam, vão embora, a gente separa, fica com o marido, fica, né, com o pai, com a mãe, mas a gente precisa cumprir a nossa função. O amor é a regra de base sempre, né? Então, deixa eu só voltar um aqui, que anterior nós estamos já no horário ali, mas nem por isso, no entanto, ficaram liberadas de seu compromisso maior, né? Nós, as mulheres, né?
Preparar o homem, o ser humano futuro, sobretudo se considerar que Deus apropriou à organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Então, o corpo da mulher, ele é um corpo que permite que o espírito se alimente por este corpo, depois que reencarna, né? Mas também que acolhe, que aconchega, é mais delicado, né, quando nós estamos revestidos do corpo feminino. E o corpo do homem é um corpo mais forte em geral, é um corpo que também acolhe, mas é o corpo que segura, é o corpo que na queda pega rápido, é aquele que muitas das vezes passa para o filho a força, o poder, né? Nós estamos falando aqui em linhas gerais. Nós sabemos que essa diferença, fundamentalmente, ela não existe, mas é uma necessidade. Então, a função, ela está exatamente dentro dessa condição, né? Essa é a questão que é um comentário também pessoal de Allan Kardec, a questão 820 do Livro dos Espíritos. Então, eu recomendo que a gente esteja lendo nessas questões do Livro dos Espíritos, essa lei de sociedade, né, a lei que fala, as leis morais, que são 10 que estão colocadas no Livro dos Espíritos, para que nós possamos nos nortear melhor. E a Casa Espírita, ela também indica que nós mantenhamos ou retomemos o estudo do Evangelho no lar sempre. Independente de como esteja, se você vai precisar começar sozinho, fazer sozinho esse estudo do Evangelho, comece, porque você vai ter ajuda espiritual. Todos nós temos ajuda espiritual. Quanto mais nós abrirmos a porta, a janela, aquele buraquinho no teto, mais nós vamos receber. E aquelas coisas que às vezes não estão aparecendo assim, nem um norte, que você diz, agora não dá mais, não dá para encarar, ou está difícil demais, eu não quero mais saber disso, elas vão se resolvendo. Os dias vão passando, o nosso coração vai sossegando, porque é Jesus o nosso mestre, e é Ele o nosso modelo e guia. Então, meus irmãos, muito obrigada pela atenção, e que nós estejamos todos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, então vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao Criador da vida. Os amigos espirituais que aqui se fazem presente, aproxime-se ainda mais de nós e que possamos receber nesse instante, através das condições magnéticas dos passistas presentes, iluminados pelos amigos espirituais, as energias necessárias para fortalecer o nosso corpo físico, mental e espiritual, retirando toda e qualquer energia negativa, transformando-a em energias positivas, energias de amor, energias de paz. Que essas mesmas energias possam chegar aonde os nossos pensamentos forem, levando lá os lenitivos de cura, de paz e de amor a todos aqueles a qual nós, nesse momento, vibramos no sentido de levarmos um processo de cura, um processo de reajuste. Que essas mesmas energias permaneçam conosco durante o decorrer de toda a semana, para que aonde estivermos, em qualquer tempo e lugar, possamos testemunhar a presença de Deus em nossas vidas. E os nossos amigos espirituais, aqueles que porventura ainda têm algum sentimento negativo de nós, nesse instante nós possamos também nos harmonizarmos, né? Eles também possam receber essas energias positivas e que juntos nós possamos praticar o perdão e possamos cada vez mais estarmos sintonizados na questão de sermos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Na certeza que o Criador da vida está sempre a nos iluminar, pedimos permissão e damos por encerrado a atividade desse momento, dando graças a Deus. Que assim seja.